trabalho. Olha, ouvinte de Sociedade, agora vamos conversar com um especialista, com quem sabe o que fala, entende do assunto. Consultor de RH, Recursos Humanos. Sociedade Entrevista. Ele é Oswaldo Matos. A entrevista é presencial e vai falar para você, se tiver nessa situação, a procura de emprego no começo do ano, né? Quem começa o ano conseguindo um emprego, né? É um grande alívio, é uma grande conquista. Não é, professor? Bom dia, Oswaldo Matos. Bom dia, Adelso. Bom dia, pessoal da Rádio Sociedade. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer para mim conhecê-lo pessoalmente. A gente já conhece você de rádio e televisão, né? Maior audiência da cidade. E estou aqui à disposição. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente crítico, né? Um tema que todo mundo gosta de ouvir e gosta de papear, porque o número de desempregados é muito grande no país. Nasceu aonde, professor? Eu sou recifense. Opa. Ninguém é perfeito, né? Moro aqui há 28 anos, vim transferido na época, né, por uma empresa do Grupo Bung, que eu trabalhava, lançar alguns produtos aqui, e fui ficando, conheci uma baiana, tomei um chá de acarajé com ela, ela foi, a sogra fez um bobó de camarão, pronto, estou há 28 anos aqui, feliz da vida, graças a Deus. Tem filhos baianos? Não. Não, né? Não. Mas vai à sua terra sempre? Recife? Antes de minha mãe falecer, eu ia todo mês. Todo mês? Todo mês. Eu pegava o buzu, o carro, o avião, quando o dinheiro dava, ia todo mês. Aí, depois que ela faleceu, eu tenho 2 irmãos, minha família toda mora lá, e eu tenho 2 irmãos que moram lá. Então eu vou aí mais espaçadamente, né? A gente se fala sempre por telefone, por vídeo e tal, que agora ficou fácil com a internet. Mais fácil, é. Mais fácil. Então aí eu todo mês ligo para eles e tal, mas quando minha mãe era viva e meu pai, todo mês eu pegava. Mãe é mãe, né? Tem que bater o ponto todo dia. Professor, por que RH? Por que esse interesse por essa área? É uma área fantástica, né? Porque você mexe com emoções, você mexe com expectativas, né? Com sonhos, né? Exato. O emprego é um sonho, né? É uma expectativa. O emprego é uma expectativa. RH, tudo tem RH, né? Eu trabalho muito com consultoria também na área de estratégia, de marketing, de finanças e com essa parte de RH. E RH, ela tá até mudando um pouco, viu, Adelson, esse nome de recursos humanos para a gente. Porque nós não somos um simples recurso. Recurso é um computador, é um microfone. Uma máquina. Uma máquina, exatamente. Mas a gente precisa entender as pessoas como pessoas, né? Que tem dores, que tem um comportamento, cada uma tem um comportamento diferente, cada uma reage a uma situação diferente, né? Para você ter uma ideia, a perda de um emprego, ela representa o segundo maior trauma no mundo hoje. Segundo maior trauma do mundo. O primeiro é a perda de mãe e pai. E o emprego é a segunda? Segunda, imagine. Quando a pessoa chega, você está demitido, é um negócio... Eu sempre digo o seguinte, quando algum colega chega para mim e diz, Adelson, estou me despedindo. O que foi que houve? Não, porque eu encontrei uma oportunidade melhor, foi uma opção minha, eu fico feliz. Sem dúvida. Não é? Porque a pessoa quis aquilo. Exatamente. Entende que fez o melhor. Né? Prestou um concurso, por exemplo. Então, eu não vou lamentar por essa pessoa. Mas aquela que foi bruscamente retirada do seu ambiente de trabalho, essa daí precisa de apoio mesmo. A primeira, você tem uma ideia hoje, o maior valor de pagamento de remuneração de um profissional está entre R$ 1.500 e R$ 2.500 no Brasil, né? Que a gente sabe que é um salário pesado para o empregador. Isso. Muito para quem paga e pouco para quem recebe. Pouco para quem recebe, né? E o cara tem que ir ali. Aí aquele recurso... Então o Brasil é um país de assalariados? Totalmente. Né? Agora está virando um país de empreendedores por força da necessidade. Que a pessoa descobriu que, às vezes, vender cachorro-quente, vender água de coco, ter uma barraquinha de bolinho... E poder organizar seu tempo? Seu tempo, sua vida, seus filhos, né? Nesse momento, o cara olha e fala, pô, eu vou tirar R$ 1.500 aqui por mês, que dá beleza para sustentar minha família, porque ele não tem mais aquele emprego formal, né? Ainda existe... Mas ele tem que se organizar também, né? Aí já vem aí vem a outra banda, exatamente. Você tocou num assunto muito sério, né? Porque o cara acha que vender R$ 4.000 por mês é faturar
é ganhar 4 mil. Não é, ele tem Não é. muitas despesas aí dentro, né? Custo de produto, ele tem que ter... Se ele não paga um FGTS, ele tem que ter uma reservinha. Agora, a formalização, uma conversa puxa a outra, né? A formalização do MEI foi muito importante nesse sentido, né? Excelente. Excelente. Eu O tive MEI. uma cliente agora que eu ajudei ela a abrir um MEI e é fantástico. Ela está pagando R$ 61,60 por Sim. mês, tem direito a emitir cerca de R$ 80 mil de nota por ano, que dá aí 7 mil, 6, 7 mil por mês, que é uma boa remuneração. Uma boa remuneração. Conta para a aposentadoria, ela tem direito a INSS, ou seja, ela tem uma série de prerrogativas fantásticas. O MEI foi uma ideia sensacional. Espetacular. Sensacional. Ô, professor, então bora lá. Bora. O cidadão que começa o ano lutando por uma vaga de emprego. De repente, ele foi a uma empresa, deixou lá o seu currículo, suas informações, né? E alguém disse para ele: aguarde que no início do ano há uma expectativa de contratação. E ele já inicia o ano com aquela vontade, disposição, mas não chega. Perfeito. Faz o quê? Vamos lá, eu trouxe algumas dicas aqui Bora lá. que vai ajudar Eu o gosto pessoal. quando o assunto é dicas, é bom demais. Eu gosto também. Eu tenho só um parênteses, Adelson, eu tenho algumas redes sociais, né? E eu tenho um painel lá que chama Dicas do Oswaldo. Aí eu dou dicas sobre um Qual bocado é a de sua coisa. rede social mais frequentada? São duas. O LinkedIn, que é Oswaldo Lamatos, que é Oswaldo? @Oswaldo Lamatos, L.A. Matos, tudo junto, Lamatos, que é tudo Luiz junto. de Almeida, Oswaldo Lamatos. Ou o Instagram, Sim. que também. Né? E tem acesso direto, viu? Eu não tenho nenhum pudor em dar telefone, e-mail, né? me liga de manhã, de madrugada. É você mesmo que responde ou a Eu sua mesmo. assessoria? Não. Eu mesmo. Eu faço questão de responder tudo. Então, porque gente trata com gente. Perfeito. Então, a dor da pessoa, às vezes, você é um cara experiente, você sabe disso. Às vezes, na leitura, você sabe a dor da pessoa. E o assistente não sabe, às vezes. Não Por sabe. melhor que ele seja. Até porque ela quer falar com você, né? Exatamente. Quem quiser falar comigo aqui, vai falar diretamente comigo. falar. Eu vou ligar e eu vou atender. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria a essa pessoa, Adelson, é o seguinte: seu currículo está de acordo com o que você deseja? Seu currículo está bem feito com as suas habilidades para aquela função? Por quê? Hoje em dia, com mais de 9 milhões de desempregados no país, nós precisamos ter um currículo adaptado à função que eu vou exercer. Atualizado. Atualizado, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma habilidade para um determinado campo e aquela empresa quer outro campo, mas eu também tenho habilidade, eu preciso adaptar meu currículo para aquilo. Né? Então, Para depois não dizer, rapaz, eu também sei fazer isso. Mas não está no currículo. não está no currículo. Cerca de 70% a 80% dos currículos são eliminados antes da leitura. É mesmo? Por causa do título. Por causa do título. Então, por exemplo, eu já fiz muita seleção e faço, às vezes, de pré-currículo. Você pega o currículo, se o título do seu currículo não está de acordo com a atividade que a vaga precisa, eu tiro. Você não vai Porque eu perder vou ler o tempo. currículo. É porque eu vou ler. Eu tenho 250 currículos para ler, aquele eu já eliminei. Agora, se, por exemplo, tem uma vaga lá de torneiro mecânico. Um exemplo. Sim. Torneiro mecânico. E eu boto lá que eu trabalho em oficina, na hora que o recrutador vai pegar o currículo que lê, ele vai dizer, trabalho em oficina. De quê? Faz Aí o eu quê tenho na 300 currículos para ver. Oficina de quê? De quê? Pode ser oficina de computador, pode ser oficina de máquina pesada, e não mecânica. Agora, se eu boto lá, função desejada, mecânico, torneiro mecânico, assistente administrativo, vendedor de loja de departamento. É interessante colocar a experiência? Sim, sempre. É muito importante colocar quando você entrou, quando você saiu. Informação verdadeira. Verdade? Não, falso é crime. Que tem que comprovar. Não, falso é crime. Porque o que eu estou falando isso, professor? Porque tem empresa que não aceita o sujeito que já passou por aquela função. Verdade. Entendeu? Sim. Eu já trabalhei em empresa de vendas, de cervejaria, que quando eu fui concorrer à vaga, eu era o único inexperiente. E eu fui o único que passou, no meio de 50 e tantos candidatos. E eu cheguei com medo, porque todos
disseram, eu tenho experiência. Tinha um que tinha 10 anos já no ramo que a gente estava disputando a vaga. Eu disse, pô, acabou. Tô perdido. Estou perdido. E eu fui o único que acabou ficando. Exatamente. E depois eu soube por quê? Porque a empresa não contratava profissional que já tinha vindo da área, porque, sei lá, não confiava, achava que o cara vícios, às vezes tem vício, o cara se agarra a determinados vícios. Então tem isso também. Tem muito, demais. Isso, é muito bem colocado, Adelson, porque às vezes a gente vai para a gente faz uma pré-análise que não é a verdadeira. Se você foi chamado, vá lá. Se você foi chamado, é porque alguma coisa de boa vira do seu currículo. Né? E agora, como se comportar depois dessa primeira convocação? Porque o cara fica nervoso, né? De repente, aí o cara vai se apresentar, o cara chega de calça jeans e de sandália. Aí já pesou, né? Tem que prestar atenção nessas coisas também. Perfeito. Eu digo o seguinte, Adelson, roupa não é luxo. Não é luxo. Roupa é respeito ao outro. Quando você vai bem vestido para um encontro com alguém, seja um emprego, seja um bate-papo, qualquer lugar, eu, por exemplo, eu estou dizendo assim, eu estou bem vestido em respeito a vocês, não é a mim, é a vocês. E nem é para se exibir. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, pô, uma camisinha bonita, arrumada, limpinha, golinha limpa, porque às vezes tem um negócio meio puído aqui, né? É. Vai, cara, uma camisa da C&A custa R$ 59,90 em 10 de R$ 5,90, vai lá, compra 2 camisinhas dessas, deixa em casa. Vai, sabe aquela coisa? Sempre a gente tem aquela roupinha, vai no trabalho bem apresentável. Pesa. Um sapato, não precisa ser um sapato de luxo, limpo. Limpo. Uma calça limpa, uma camisa limpa, escova os dentes. A gente que é recrutador, a gente percebe muito se o cara tem ou não tem barba, se ele tem ou não tem bigode, se ele corta ou não corta o cabelo. A gente vê tudo isso. Por quê? Porque, imagine, eu vou estar dando minha empresa para aquela pessoa representar. Naquele momento. Naquele momento. Então... Não, e você tá ali na função de recrutador, não vai falar com a pessoa. Não fala, não. Não vai. Não. Já pontuou que não interessa, né? Fez uma pergunta, o cara responde. Daqui a 5 minutos você vai a pergunta. Ele já caiu em contradição? É. Como é que você vai ter um funcionário desse? E às vezes o cara não pode ser nem muito prolixo, nem muito objetivo. Como foi sua última experiência no emprego que você trabalhou em tal lugar, pessoa? Boa. Boa? Monossilábico. Monossilábico. Não, boa. Como boa? Boa Né? como? Você fez o que lá? Aí o recrutador fala assim, boa, ok, boa. Ele vai falar o quê? Ele tem 200 pessoas para entrevistar. Agora, se eu digo, obrigado. a experiência foi muito boa, eu trabalhei nisso, dei esse resultado, fiz isso e fiz isso. Ah, entendi. Aí você já deixou um gapzinho. É diferente, por exemplo, quando o cidadão é convocado para aquela função estando empregado em outra empresa, né? Ele é retirado. Aí é diferente. Aí Cara, eu vou dizer uma coisa para você. É muito bom. É muito bom porque você vai por cima. Você se sente um jogador de futebol, né? Isso. Assim, pô... Saindo de um clube para o outro. Fulano, imagina, eu chego... Bruno, né? Bruno. Bruno fala, Bruno, você tá na toa... Como é que você tá na Rádio Sociedade? Ele pode dizer, que ele pode achar que não tá bem, mas ele tem que dizer, estou, graças a Deus, ótimo. Trabalho lá há tantos anos, trabalho com Adelso Carvalho, com fulano. Rapaz, a empresa me trata, parece que eu sou filho dela. Na hora que você senta para conversar comigo que estou lhe querendo, o papo é outro. Eu já lhe respeito, já aumento o valor de salário, a conversa já é diferente. Valoriza o profissional. Bruno já chega de peito estufado, bom dia. Agora, quando você está desempregado... Cabeça baixa. Rapaz, o cara, bom dia, tudo bem? Desanimado. Não, eu estou há 2 anos parado, faço uns bicos aí. Nada tá dando uns certo. carrinhos de cachorro quente, mas está muito difícil. Está morto. Agora, se mesmo eu desempregado eu chego com personalidade... Bom dia, tudo personalidade bem? Não tem nada a ver com o cara tá inventando, tá mentindo. De forma nenhuma. Você está tendo sua personalidade. Não. Eu, como consultor na pandemia e como consultor de carreira, eu passei um momento difícil. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas foi um momento difícil. Porque 95% dos meus trabalhos eram presenciais. Entendeu? Quando no fim da pandemia o cara ligava para mim, aí como tá, Oswaldo? Eu digo, tudo excelente. Tudo bem. Mas tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus, porque sem ele a gente não faz nada. Então, a forma como você chega, a pessoa não tem nada a ver com orgulho, falta de humildade. Não é nada disso. Porque as pessoas às vezes confundem, Misturam, né, mistura tudo. Mas não, eu estou bem, estou ótimo. E a situação difícil, mas nós estamos aqui para virar o jogo. 44 do segundo tempo, meu amigo, a gente sabe disso de futebol, né?
que nosso queridíssimo Brasil, faltando 3 minutos e meio para acabar, levou um gol Então, assim, você tem que se postar de uma forma muito, vamos dizer assim, com foco. Eu gosto muito de falar de foco. Professor, agora vamos lá. Muito se fala, e não há nenhum problema nisso, no curso universitário. Isso. Mas eu tenho percebido, tenho ouvido, tenho lido sobre o curso técnico. Tem muita área de trabalho para o profissional técnico e está faltando gente para trabalhar. Perfeito. Excelente colocação. Não é? Eu fui professor universitário há muito tempo, do graduação. E aí deixei a graduação porque fui chamado para dar aula em pós e em MBA. Hoje eu sou professor só de pós e de MBA. Mas, assim, eu lhe digo com sinceridade, o Brasil é um país técnico, o Brasil é um país operacional, o Brasil precisa de gente para trabalhar. O Brasil precisa de gente para pensar, óbvio, mas o Brasil precisa de gente que põe a mão na massa. Sim, é óbvio. Sabe, você quer coisa melhor de que você está com um problema no seu carro, entrar numa oficina, o cara olhar, liga o carro, vai lá, doutor Adelso, que todo mundo chama a gente de doutor, né? Que a gente não sabe nem o que é doutor, mas chama de doutor. Digo, tira esse doutor para aí, porque eu não sou doutor. Aí chega lá, doutor, pode ficar tranquilo, vamos fazer isso. Então, você expande isso para outras áreas, né? Então, é o que precisa. Ter curso técnico, a pessoa aprender a fazer alguma coisa. Quando o seu ar-condicionado está sujo, quem é que você chama? Pronto. Você vai chamar o técnico, profissional, que vai lá. Não... O engenheiro trabalhou lá na fábrica para pensar como reduzir o custo de energia. O engenheiro ele tem a sua função grandiosíssima, né? Perfeito. Mas vem o técnico que vai dar o suporte de pós-venda. Perfeito. Quer ver um outro exemplo grande? Mestre de obra. Mestre de obra. Não vai deixar de existir obra. Como é que eu vou fazer uma casa sem um mestre de obra? O engenheiro vai estar lá todo dia, de 8 da manhã às 6 da tarde? Primeiro que eu não vou poder pagar. Segundo que ele vai dizer, tá maluco? E ainda que ele esteja, ele precisa de um mestre de obra como seu assessor, como seu braço direito. E o mestre de obra precisa de outros mini mestres de obra que vão trabalhar com ele, que no futuro vão ser mestre de obra. Então, assim, as pessoas têm habilidades. Todo mundo tem uma habilidade. Isso é importante também, você caminhar no sentido da sua habilidade também? Completamente. Porque todo mundo que você está falando, todo mundo tem uma aptidão. Todo mundo. Por exemplo, habilidade. Eu não sou de falar determinadas coisas, porque as pessoas confundem quando a gente elogia com babação. Não é isso. Você tem uma habilidade de comunicação na rádio, na TV, que você começa a falar, a gente fica assim pra você, ó. Nosso amigo Bocão. Tem algumas pessoas que... Isso é uma habilidade. É quando você nasce para aquilo, né? Às vezes, você descobrir seu talento. Qual é o meu talento? Todo mundo tem um talento. Tem um talento. Deus chegou e disse, seu talento é apertar parafuso. Seu talento é jogar no Barcelona. Seu talento é gerir uma empresa. Seu talento é cuidar da sua mãe. Cada um tem um talento. Quando você fala em talento, eu lembro que há uns anos descobriram que a mulher... Na hora de rejuntar, eu já ouvi isso várias vezes, de engenheiros, mestres de obra, sim, de rejuntar o piso nos apartamentos que são entregues, descobriram que é a mulher quem tem maior habilidade. Você sabe disso? Sei. Você sabe por quê? Porque a mulher foi criada para ter mais habilidade nos trabalhos. Mais cuidado. Aí ela tem cuidado. Surgiu um campo vasto de trabalho. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Terminou a obra? Terminou. Agora ela vai entrar com habilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Ali, ó, cada cantinho, cada traçado. Então é isso, é a habilidade que você tem. A pessoa precisa... eu acredito muito na habilidade. Eu também acredito. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar, eu tô pegando qualquer coisa. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Você faz o quê? Qualquer coisa. Não faça isso. O qualquer coisa não tem emprego valorizado. Outro dia eu chamei o menino para fazer um serviço de um rejunte de um banheiro. Sim. Que estava vazando e tal. Aí me indicaram ele, eu liguei, disse, aí, fulano, tudo bem? Disse, tudo bem. Eu digo, você faz o quê? Qualquer coisa, senhor Oswaldo. Dentro da casa eu faço... Eu digo, não, peraí, qualquer coisa... Primeiro, qualquer coisa não existe, né? Qualquer coisa não é nada, né? Qualquer coisa não. Isso aí, professor. Muito obrigado por ter vindo aqui, um bate-papo muito interessante, né? E eu tenho uma dica. Encanador, tá faltando encanador na cidade. Você não acha encanador. Quer outra dica?
um bom eletricista, É verdade. você não encontra não um encontra. bom eletricista. Não Você vai entregar o seu apartamento, sua casa, a um cara que diz que mais ou menos é eletricista? Não vai. Você pode incendiar a sua casa e morrer todo mundo dentro. É um perigo. Entendeu? Um perigo. Olha aí o técnico, a importância do técnico. O técnico é importante. Ele vai saber juntar fio, fazer uma série de coisas. Então, habilidade. Olha quantas áreas tem aí, Não, né? tem muita. Basta você descobrir. Eu queria só deixar aqui que o futuro do trabalho, eu digo que ele está ligado a 3 pontos, que eu chamo CHA, C-H-A. Ele está ligado primeiro a criatividade e inovação. Você tem que Criatividade. ser criativo nas coisas que você faz. Isso. Uma habilidade comportamental. É muito importante você chegar nos lugares, bom dia, tudo bem, como vai o senhor, como qualquer lugar. Um bom dia é baratíssimo, um boa tarde é baratíssimo. Educação, você não paga para ser educado. E a letra A? Aprendizagem. Não Aprendizagem. pare de aprender nunca. Nunca pare de Não aprender. pare de aprender nunca. Eu tenho uma dica de experiência própria. Eu vivo o que eu faço o tempo inteiro. Eu vivo. Eu estou no carro, eu estou criando, eu estou pensando. De uma música eu tiro uma ideia. Perfeito. De uma história que alguém me conta num hotel, num posto de combustível, eu já pego aquela ideia. Eu não jogo nada fora. Então, Até o que se não eu é estou bom- aqui até hoje, que está dando certo. Sem né, professor? mas sem dúvida. Se eu tô aqui até hoje que tá dando certo. E, às vezes, de onde você menos espera, vem Tá aí os grandes inventores. Thomas Edison, 999 vezes para chegar à lâmpada. A lâmpada. Oswaldo Matos, um abraço, felicidade, tudo de bom. Muito Bom obrigado 2023. a você e à Rádio Sociedade por essa abertura aqui. Para mim é uma honra. Estou sempre às ordens e pode acessar a rede social que a gente tá cheio de dica lá também. Na Bahia 744, eu volto já.